Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira e última aula sobre a Lei 8080, a lei orgânica do SUS, a lei que disciplina o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Uma lei extremamente importante, como a gente já falou nas duas primeiras aulas, e tem que estar no sangue. Obviamente, alguns tópicos dessa lei, eles têm que estar firmes, né? A gente não pode esquecer de jeito nenhum, mas a gente tem que ter um conhecimento de toda a lei. A gente tem que saber, não adianta, gente, se você vai fazer um concurso para a área da saúde, seja prova de residência, seja um concurso de município, concurso no âmbito estadual ou federal, muito provavelmente vai cair a Lei 8080 e ela cai bastante. Então, tem que saber a Lei 8080. Ela tem que estar no sangue, tá? A aula 3, ela vai mencionar, ela vai falar sobre os últimos tópicos da lei, que são gestão e financiamento do Sistema Único de Saúde. Tópicos muito importantes também. Beleza? Vamos começar então. Do financiamento. Então, quando a gente fala de financiamento, esse financiamento, a gente tem que relembrar o artigo 195 da Constituição de 88. Porque esse artigo ele fala da Seguridade Social, né? E a Seguridade Social ela vai ser financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, municípios e também das contribuições sociais. O que isso tem a ver com o SUS? O artigo 31 da Lei 8080 já vai falar que esse orçamento que vem lá da Seguridade Social destinará ao SUS os recursos necessários para a realização das suas finalidades. Esses recursos serão previstos em proposta elaborada pela Direção Nacional, com a participação dos órgãos de previdência e assistência social e, obviamente, com metas e prioridades estabelecidas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, esses dois artigos têm muita relação, porque o 195 me fala como a Seguridade Social vai ser financiada. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, todos nós financiamos a Seguridade Social. E o artigo 31 já me fala como que esse orçamento vai ser administrado e utilizado pelo SUS, porque é o orçamento da Seguridade Social que vai ser destinado, que vai destinar recursos para o SUS, né? E esses recursos, obviamente, eles têm que estar previstos em uma proposta elaborada pela Direção Nacional e, né, as metas e prioridades estabelecidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então, primeira coisa que tem que instalar uma estrelinha, tem que brilhar uma estrelinha na sua mente. Artigo 195 da Constituição de 88 tem uma relação direta com o artigo 31 da Lei 8080. Beleza? Vamos prosseguir. Outras fontes. Temos o orçamento da Seguridade Social como o orçamento, né, como uma fonte de financiamento para o SUS. Mas existem também outras fontes. E quais são elas? Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. Ajuda, contribuições, doações e donativos. Então, podem ser feitas doações e ajudas ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Alienações patrimoniais e rendimentos de capital. Taxas, multas, emolumentos e preços públicos, né? Taxas, multas e emolumentos e preços públicos são alguns valores que têm que ser pagos ao serviço, né? Ou para se obter determinado serviço. Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui que o principal orçamento do SUS é o orçamento da Seguridade Social, que o artigo 195 da Constituição
e diz que é financiado por toda a sociedade. A Seguridade Social é toda a sociedade que financia, tá? Mas existem também outras fontes que são destinadas de recursos para o SUS, né? E essas fontes, elas incluem os serviços, ajudas e doações, alienações patrimoniais, taxas, multas, emolumentos e rendas eventuais, inclusive rendas comerciais e industriais, tá? Vamos agora para a gestão financeira. Então, a gente viu o financiamento e como que esse dinheiro vai ser gerido, como que será a gestão financeira do SUS. Eu acho que a maioria das pessoas da área da saúde já ouviu esse termo repasse fundo a fundo. Porque repasse fundo a fundo é exatamente isso. O dinheiro ele é depositado em um fundo e vai ser repassado para outros fundos, tá? Então, o artigo 33 ele diz para a gente que os recursos financeiros do SUS serão depositados em uma conta especial em cada esfera de atuação. Ou seja, que conta especial é essa? Um fundo de saúde em cada esfera de atuação. Esfera nacional, esfera estadual, esfera municipal, e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde, tá? Então, o dinheiro ele vai ser arrecadado, e a gente já viu nos artigos, né, nos slides anteriores, como é essa arrecadação, de onde vem esse dinheiro. O dinheiro ele vai ser arrecadado, e após ser arrecadado, ele precisa ser depositado. E ele vai ser depositado em fundos. No âmbito nacional, Fundo Nacional de Saúde. No âmbito estadual, Fundo Estadual de Saúde. No municipal, Fundo Municipal de Saúde. Tá? E aí ele vai ser repassado do nacional para o estadual e para o municipal. Isso é muito importante, gente, porque antes, tá? Os recursos financeiros eles eram centralizados na figura da União. A União detinha esses recursos. Atualmente existe também uma descentralização financeira. E essa descentralização é o repasse, certo? A descentralização, o repasse do dinheiro, ele é chamado de repasse fundo a fundo, porque ele justamente sai do Fundo Nacional de Saúde, que está lá na União, e vai para outros fundos. Fundo Estadual de Saúde, âmbito estadual, e Fundo Municipal de Saúde, âmbito municipal, tá? Então, existe também no SUS, a gente sabe que a descentralização é uma diretriz do SUS, e a descentralização financeira também existe no SUS, porque antes esse dinheiro ele era centralizado na figura da União, e agora não. Existe esse repasse, essa descentralização financeira. Um repasse do dinheiro do Fundo Nacional vai repassar para o estadual e também para o municipal, tá? Importante lembrar disso aqui. O parágrafo 4º do artigo 33, ele diz que o Ministério da Saúde, ou seja, âmbito nacional, o Ministério da Saúde, ele está dentro da esfera nacional da União. O Ministério da Saúde acompanhará, através do seu sistema de auditoria, a conformidade, a programação aprovada da aplicação dos recursos repassados aos estados e municípios, beleza? Então, esses recursos, eles vão ser repassados, né, através desse repasse fundo a fundo, existe essa descentralização financeira, e quem vai acompanhar a conformidade da aplicação desses recursos repassados? O Ministério da Saúde, através do seu sistema de auditoria. Se for constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, então, se o Ministério da Saúde, através das suas auditorias, constatar que esse recurso não está sendo utilizado de maneira correta, não está sendo repassado, está sendo desviado, né, ou não está sendo aplicado, o Ministério da Saúde vai aplicar as medidas previstas em lei, beleza? Então, o Ministério da Saúde ele tem um sistema de auditoria. Essa auditoria ela verifica a conformidade desses repasses passados aos estados e municípios, certo? E
Se nesse sistema de auditoria, né, se durante essas auditorias, Ministério da Saúde, União, perceber algum desvio ou alguma questão que não está sendo feita de maneira correta, malversação ou não aplicação desses recursos, ele vai aplicar as medidas legais que são previstas nesses casos. Bom, importante, gente. Marca, ó, estrelinha ficando de novo, brilhando estrelinha de novo aqui na sua mente. Esse repasse ele só vai acontecer se critérios forem obedecidos. A União não vai fazer o repasse do dinheiro para estados e municípios se não houver essa obediência a determinados critérios. São 7 critérios que estão no artigo 35 e esses critérios têm que estar no sangue, tá? Então, o que a União vai observar, né? O que o Fundo Nacional de Saúde, que é representado pela União, né, na esfera nacional, o Fundo Nacional de Saúde vai observar quando for repassar esse dinheiro para os demais fundos. 7 critérios. E quais são eles? Perfil demográfico da região, perfil epidemiológico da população que vai ser coberta, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde que está ali naquela área, desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Então, isso é importante, né? É preciso ter essa análise do que foi feito no período anterior. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos daquele estado ou município. Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede e ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo, tá? Então, é importante. Fundo Nacional, o repasse do dinheiro, né? Do dinheiro da saúde é fundo a fundo, é um repasse fundo a fundo, é um repasse descentralizado. Existe, então, uma descentralização financeira. Eu tenho o Fundo Nacional de Saúde repassando esse dinheiro para o fundo estadual e para o fundo municipal. Mas esse repasse não é aleatório. Ele tem que seguir critérios. E esses critérios estão no artigo 35. Quais são? Perfil demográfico da região, perfil epidemiológico da população que vai ser coberta, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde, desempenho no período anterior, níveis de participação do setor saúde naqueles orçamentos estaduais ou municipais, previsão do plano quinquenal e ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo, tá? Então, lembrar disso. Existe um repasse fundo a fundo, mas esse repasse não é aleatório, ele tem que seguir esses 7 critérios. A União, Fundo Nacional de Saúde, tem que observar os 7 critérios antes de fazer o seu repasse. Se esses critérios não forem atendidos, o repasse não será feito, tá? Questão importante, né? Esses critérios que a União observa antes de fazer esse repasse. E aí, no caso de estados e municípios sujeitos a um notório processo de imigração, porque o primeiro critério que está lá no artigo 35 é o perfil demográfico daquela região. Tá? Mas se eu tenho um estado ou município que está sujeito a um notório processo de imigração, por exemplo, o estado de São Paulo, né, apresenta essa entrada muito grande de pessoas de outros estados, de outros locais. Então, no caso desses estados e municípios sujeitos a um notório processo de migração, os critérios demográficos eles já vão ser ponderados por outros indicadores. Quais são? Número de eleitores registrados. Tá? Então, tem que gravar isso. Um dos critérios que a União, né, que a Lei 8080, no seu artigo 35, mostra para a gente que tem que ser avaliado antes de se fazer o repasse, é o perfil demográfico daquela região, certo? Perfil demográfico, seja do estado ou do município. Mas existem estados e municípios que sofrem um processo migratório intenso.
né? Vem muitas pessoas de outras regiões para fazer moradia, para trabalhar ali naquele local. Tá? Então, no caso desses estados que estão sujeitos a um notório processo de migração, os critérios demográficos que foram mencionados lá no inciso 1º do artigo 35, eles já vão ser ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados, porque a gente sabe que se uma pessoa vota naquele local, ela é residente daquele local, ela realmente é uma pessoa que usa os serviços daquele estado ou daquele município. Beleza? Agora vamos falar sobre planejamento e orçamento. E aí, quando a gente pensa em planejamento e orçamento, duas questões chaves já tem que acender uma luzinha na nossa mente. Plano de saúde e proposta orçamentária. Plano de saúde e proposta orçamentária. Para eu planejar o orçamento que vai ser destinado àquele determinado estado ou àquele município, eu tenho que me basear em duas questões principais: o plano de saúde e a proposta orçamentária, tá? Planejamento e orçamento, então, são ascendentes do nível local, né, que seria um nível de menor complexidade, até o federal, né, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde, ou seja, do plano de saúde, tá? O plano de saúde nada mais é do que o plano que eu vou estabelecer para aquele município, tá? As questões de saúde que aquele município necessita e a disponibilidade de recursos, a proposta orçamentária, o quanto de recursos que eu posso destinar para que o plano de saúde possa ser realizado, beleza? Então, eu tenho um planejamento ascendente de um nível de menor complexidade, que é o nível local, até um nível federal, né? E compatibilizando-se essas duas necessidades. Eu tenho que ter uma união dessas duas necessidades. Plano de saúde e disponibilidade de recursos têm que caminhar juntos. Eu não posso elaborar um plano de saúde que não caiba dentro dos meus recursos, né? É igual a vida da gente, né? A nossa rotina. Eu ganho um salário X, eu não posso gastar X mais 10 ou X vezes 10, beleza? Então, os planos de saúde, eles vão ser as bases, né, das atividades e programação de cada nível de direção do SUS. E o seu financiamento vai ser previsto na respectiva proposta orçamentária. Então, o plano de saúde são as atividades de saúde que aquele estado, aquele município, ou até mesmo que a União, obviamente, vai realizar, certo? O plano de saúde, então, ele vai definir os serviços que vão ser prestados, né? Quais serviços o meu estado vai prestar? Quais serviços o meu município vai prestar no âmbito da saúde, obviamente? E a proposta orçamentária é o quanto de recursos eu tenho disponível para que esses serviços possam ser disponibilizados para a população. Questão importante, gente, o planejamento ele é realizado anualmente. Então, todo ano é feito um planejamento que vai avaliar o plano de saúde, ou seja, as atividades de saúde que vão ser realizadas para aquele estado, para aquele município, e os recursos que aquele local tem para realizar as atividades. Então, é anual, isso é feito anualmente. Depois de se realizar esse planejamento, não tem como a gente alterar, tá? Então, de certa forma, o planejamento, ele é fixo. Eu realizei esse planejamento e eu não posso alterá-lo. A exceção é uma situação de calamidade pública, tá? Então, o plano de saúde, esse planejamento, ele pode ser alterado em uma situação de calamidade pública. Então, isso é importante a gente ter em mente. Por regra, ele não pode ser alterado. Ele é realizado anualmente, tá? E depois de ser realizado, ele não pode ser alterado. Mas existe uma exceção, que são as situações de calamidade pública, tá? Então, vedada o parágrafo 2º do artigo 35, ele fala que é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas no plano de saúde. É o que eu disse. O plano de saúde, ele é realizado, né? Esse planejamento, ele é realizado anualmente, e é vedada a transferência de recursos para o
o financiamento de ações que não foram elaboradas, que não foram fixadas ali naquele plano, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde, tá? Eu acho que isso é um pouco intuitivo da gente imaginar, porque uma situação de calamidade pública ou uma situação emergencial, ela não estava prevista ali naquele plano, ela aconteceu, e aí é uma exceção. A gente pode, né, a administração pública pode transferir recursos para aquelas situações, tá? Então, em situações de epidemia com propagação em âmbito nacional, podendo causar grande mortalidade, esse planejamento é feito pelo Ministério da Saúde através do Conselho Nacional. Isso aqui nos lembra bastante o momento que a gente está vivendo, 2021, Covid-19, pandemia, tá? Então é uma propagação que, além de ser nacional, é uma propagação mundial. Então, quem faz o planejamento dessa questão de saúde? O Ministério da Saúde, através do Conselho Nacional, tá? Então, é bem importante esse parágrafo 2º, a gente lembrar que a regra é que eu não posso transferir recursos para financiar ações que não estavam previstas no plano, né? No plano de saúde. Mas existem exceções, que são situações emergenciais ou situações de calamidade pública. Então, nessas situações, pode acontecer, pode haver a transferência desses recursos, tá? Agora, a gente vai para as disposições finais, as questões finais que a Lei 8080 nos traz, principalmente em relação à gratuidade das ações de serviços de saúde, tá? A gente sabe disso. O SUS ele é gratuito, é universal e ele é gratuito. E essa gratuidade ela fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas desses contratos ou convênios, porque, como a gente já falou na aula 2, a iniciativa privada pode participar do SUS de forma complementar. Quem não assistiu a aula 2, a gente tem que assistir, é um tema bem importante, tá? Então, a iniciativa privada ela pode participar do SUS de forma complementar, mediante contratos ou convênios, certo? Então, essa é a forma, né, que a iniciativa privada participa do SUS, mediante contratos ou convênios. E a gratuidade dessas ações e serviços fica preservada, mesmo nessas situações, tá? Ressalvando-se, obviamente, alguma cláusula que esteja presente naquele contrato ou naquele convênio. Mas, por regra, também, mesmo as atividades, mesmo as ações, os serviços de saúde prestados pela iniciativa privada são gratuitos, tá? E aí o artigo 45 traz uma outra questão importante. Hospitais universitários. Muita gente pensa que o hospital universitário e hospitais de ensino são do SUS. Não. Os hospitais universitários fazem parte da universidade a qual eles pertencem. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem o seu respectivo hospital universitário, um hospital de ensino, tá? Então, esse hospital pertence ao FRJ, né? A Universidade Federal Fluminense, Niterói, também tem o seu respectivo hospital, que pertence à Universidade Federal Fluminense, tá? Então, os hospitais universitários, eles fazem parte da universidade a qual eles pertencem. Agora, os serviços de saúde desses hospitais de ensino, eles vão se integrar ao SUS mediante convênio, tá? Então, é diferente da iniciativa privada, que pode ser por contrato ou convênio. E a gente já viu a diferença, contrato com fins lucrativos, convênios sem fins lucrativos, beleza? Então, os serviços dos hospitais universitários, eles vão se integrar ao SUS mediante convênio, então sem fins lucrativos. Preservada a sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, tá? Então, lembrar que os HUs pertencem à universidade, tá? A qual eles estão vinculados, eles se integram ao SUS mediante convênio, mas é preservada a sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, recursos humanos e recursos financeiros. Bom, o artigo 46, nosso último slide, ele diz que o SUS estabelecerá mecanismos de incentivo à participação do setor privado nos investimentos em ciência e tecnologia, tá?
Como que são esses incentivos? A maior parte deles através de dedução de impostos. É um incentivo que todo empresário quer, né? Dedução de impostos. Então, o SUS vai estabelecer, mediante, né, mecanismos de incentivo para a participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia. Como que é feito esses incentivos? Predominantemente através da dedução de impostos, tá? E estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde. Beleza? Então, é importante também esse artigo 46, que fala desses incentivos que o SUS vai estabelecer, esses mecanismos de incentivo para a participação do setor privado, e é um incentivo que primordialmente, predominantemente, através da dedução de impostos, e desse estímulo à transferência de tecnologia das universidades, porque as universidades são grandes centros de estudo e de pesquisa, tá? Então, gente, finalizamos a Lei 8080, a Lei Orgânica do SUS, uma lei muito importante, como eu já falei e repito várias vezes. Vou preparar um material em PDF, esse material vai estar lá no canal, vai estar no Instagram, no Legisla Saúde BR no Instagram. Então, vocês podem entrar em contato comigo, que na próxima semana a gente já vai ter um material em PDF. E vamos começar a 8.142, que é uma outra lei orgânica da saúde, bem menorzinha, então vai ser praticamente uma aula só que a gente vai falar sobre ela. E é isso aí, estudem, façam questões e tenham a lei orgânica da saúde, a lei 8080, no sangue. Beleza? Bom sábado, bom final de sábado, bom domingo, bom descanso e tudo de bom. Beijinho, até a próxima.